pessoal, eu sou o professor Dalma, estamos aqui para mais uma aula de Física. Na aula de hoje será aquele terceiro vídeo da sequência que nós falamos, vamos considerar as leis de Newton, as suas aplicações. Na verdade, vamos considerar aplicações da segunda e terceira leis de Newton. Só que para isso, nós vamos mencionar aqui três coisas que nós já falamos na aula anterior, que é a aula sobre o princípio da inércia. Força-peso, força normal e força de tração. Essas três forças aparecerão hoje na nossa aula. Então nós vamos falar sobre aplicações e é para resolver problema desse tipo aqui. Veja, nós temos um bloco encostado no outro. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um carro e outro carro, pode ser uma caixa encostada em outra caixa. E aqui uma pessoa empurrando. Aqui é a força que a pessoa está fazendo no bloco A, que está encostado no bloco B. O que nós queremos nesse tipo de problema? Nós vamos querer duas coisas ao final da resolução desse problema. Primeiro, nós gostaríamos de saber qual é a força que está agindo aqui entre os dois blocos. Então nós vamos chamar isso aqui de força F. Qual é a força que está sendo trocada entre os dois blocos? Essa é aquela força de ação e reação que nós falamos no vídeo anterior. Depois, já que tem uma força aplicada nesses dois blocos, ele vai se deslocar para a nossa direita. Queremos saber também com qual aceleração esse conjunto vai se deslocar para a direita. Então, no final, nós deveremos saber qual a força trocada entre os dois e qual a aceleração. É um problema típico, é um problema bastante clássico dos bloquinhos e que uma força está sendo aplicada em um deles. Para isso, nós temos um roteiro que no começo, quando você está começando a resolver o problema das leis de Newton, dos bloquinhos, é fundamental que você siga esse roteirinho aqui. Veja só, primeira coisa que nós vamos fazer, separar os blocos. Tem aqui o bloco A e o B juntos, nós vamos fazer uma separação dos dois. Depois, vamos identificar as forças que atuam em cada um dos blocos. Por isso que você tem que lembrar da força-peso, da força normal, da força de tração quando houver. Depois, vamos aplicar a segunda lei de Newton, resultante igual a massa vezes aceleração, em cada um dos blocos que a gente separou. E por fim, vai gerar no caso aqui, duas equações, poderiam ser 3 ou mais blocos. Quantas equações tiver, nós vamos resolver o sistema para, no fim, descobrir quem é a força, quem é a aceleração, nesse exemplo fácil que nós temos aqui. Então vamos mostrar como esse roteiro aqui pode ser aplicado nesse exemplo que estamos considerando. Para isso, vamos dar algumas massas, né? Então vamos dizer que o bloco A, a massa do bloco A é de 4 kg, enquanto que a massa do bloco B é de 6 kg, por exemplo, e essa força que alguém está empurrando o conjunto, essa força F, tem módulo igual, por exemplo, a 20 Newton. Então vamos ver como resolver aplicando o nosso roteirinho aqui, que eu acabei de falar. Então vamos lá por partes. Primeira coisa, vamos separar os blocos. Então eu já fiz aqui essa separação, bloco A e bloco B. Essa é a parte fácil, todo mundo sabe fazer isso. Você escreve o bloco, desenha o bloco A aqui, bloco B, e agora eu já coloquei aqui 1 e 2, porque nesse primeiro desenho eu vou fazer a separação dos blocos e já vou identificar as forças. Então vamos lá, no bloco A, que força deve estar agindo no bloco A? Aí o aluno fala, óbvio, tem a força verde aqui. Isso, essa força verde. Quem é que está fazendo essa força verde? É alguém, alguma coisa, uma máquina, uma pessoa que está empurrando aquele conjunto. Então, é uma força que vai da esquerda para a direita. Eu vou desenhar essa força aqui, ó. Tem uma força da esquerda para a direita, F, que está empurrando o bloco A. Essa força está agindo no bloco A. Está vendo aqui, ó, encostadinho no bloco A? É aqui que ela está agindo. Será que existe outra força que está agindo no bloco A? Ah, existe sim. Lembra que na aula, quem assistiu aquele vídeo, quem não, volta lá naquele vídeo que é Princípio da Inércia, que nós vimos algumas forças que agem normalmente nos corpos. Uma delas é a força-peso. A força-peso é aquela força vertical, de cima para baixo, e que depende da gravidade. Como que ela vai agir? Então ela age nesse bloco? Age como vertical, de cima para baixo. Então, existe aqui uma força vertical de cima para baixo, que é a força peso. E aí, para identificar, nós vamos colocar o PA, que é a força peso no bloco A. Será que tem mais alguma força agindo nesse bloco? Tem, ó, porque ele não está aqui no chão? Está no chão. Se ele está no chão, quer dizer que esse bloco está empurrando o chão para baixo. Ó. A massa dele vai gerar um peso que vai empurrar ele para baixo. O que o chão vai fazer? Empurra ele para cima.
Então, existe um contato aqui, ó, entre o bloco A e o chão. Daí nós temos a força. Lembra que a definição da normal é que ela é perpendicular à superfície saindo dela. Se tem superfície, se tem contato, vai ter a força normal. E essa é uma força N para cima. É perpendicular à superfície para cima, saindo dela. Será que existe alguma outra força que está agindo nesse bloco A? Existe sim. Que força que é? É aquela força de contato que tem aqui, ó, a ação e reação. Lembra, se o bloco A empurra o bloco B, o que o bloco B faz? Empurra o bloco A. Essa força é F aqui que nós queremos descobrir. Então essa força é a força que o A empurra o B, mas o B empurra o A. Então é uma força para a esquerda. Vamos desenhar então essa força aqui, vermelhinha, ó, vem para cá. E essa força é chamada F pequeno, F. Será que existe outra força agindo no bloco A? Não, tem a força peso, que sempre vai ter quando você tiver massa, tem gravidade, tem a força peso. Força normal porque tem um apoio. Força normal não é sempre, mas sempre que tem apoio ela existe. Então aqui é a força normal. A força F, que é quem está empurrando. E a força F pequeno, que é ação e reação, porque o bloco A empurra o B empurra o A. Vamos partir para o bloco B. O que acontece com esse bloco? Bom, vamos analisar as forças que estão acontecendo, que estão agindo. Tem força-peso? Tem força-peso. Por quê? Porque tem massa, tem gravidade. Ah, então tem força-peso. Então vamos desenhar aqui, ó, força-peso. Que força é essa aqui? A força-peso do bloco B, PB. Bom, vamos lembrar aqui que nós estamos considerando uma situação aqui na atmosfera da Terra. A aceleração da gravidade é aquele G, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando. E situação sem atrito nesse nosso primeiro modelo aqui. Então, força-peso do bloco B. Esse bloco também está na superfície? Tá. Então, vai ter qual outra força? Aquela que é uma força perpendicular à superfície, saindo dela é a força normal. Aqui era a normal do bloco A, agora nós vamos ter a força normal que atua no bloco B, N do B. Será que existe mais alguma força agindo no bloco B? Eu acho que sim. Por quê? Porque, olha, já que tinha a força do A empurrando o B e o B respondeu para cá, ó, tem essa força F, não tem? Essa é a força que o B faz no A. Então tem a força que o A faz no B. Como é que ela é? Bom, se a do B no A foi para a esquerda, agora tem que ser para a direita. Então vem para cá a força F pequeno. Essa força F pequena é igual a essa aqui? Sim, em módulo ela é igual. Ação e reação, mesma direção horizontal, mesma intensidade, por isso que eu estou dando o mesmo nome, ó, F pequeno, mas sentidos contrários. Uma para a esquerda, outra para a direita. Aí o aluno pergunta assim, professor, mas e a força F, a verdinha? A verdinha ali, ó, ela está agindo aqui, tá vendo? Entendi, mas ela não age no bloco B? Não, ela não age no bloco B. Mas e como é que o cara está andando? Porque ela está agindo no bloco A e o A empurra o B. Aí acontece essa F aqui, tá vendo? A F pequena. Essa F pequena que é o resultado desse cara estar empurrando. Aí tem uma ação e reação entre os dois. Então a força verde não age no bloco B. Então fiz aqui o primeiro e o segundo pontos do roteiro. Ó. Separei os blocos verdinhos e aí identifiquei as forças que estavam agindo. Terceiro ponto do roteiro. O que eu faço? Bom, terceiro ponto. Eu vou agora aplicar a segunda lei de Newton, R igual massa vezes aceleração. Então vamos escrever isso aqui, ó, nos dois. R de resultante igual a massa vezes a aceleração. R de resultante igual a massa vezes a aceleração. Lembrando da força resultante, novamente eu tenho que pensar naquela aula que era princípio da inércia, mas nós falamos de forças lá. Essa força resultante, ela é, na verdade, a soma vetorial de todas as forças que estão agindo no bloco. É verdade? É verdade. Então, vamos ver, bloco A. Quantas forças estão agindo nele? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Então vou somar todo mundo? Vou somar todo mundo. Agora, veja bem. O que está acontecendo com esse bloco aqui, ó, na vertical? Na vertical. Essa análise de forças é fundamental para agora e daqui para toda a vida. Então, na vertical, o bloco está subindo? Não. Ele está descendo? Não. Ó, se ele não sobe nem desce, é porque a força que está agindo aqui para cima e a que está agindo para baixo se anulam. Então, já que elas se anulam, eu vou na soma vetorial, uma para cima e uma para baixo, elas são iguais. Por isso que o bloco não está nem subindo nem descendo. Se a normal fosse maior, ele subiria. Se o peso fosse maior, ele desceria. Como elas são iguais, ele não está subindo nem descendo. Então eu posso cancelar as duas. É verdade. Então nessa soma vetorial, essa aqui já sumiu. O que sobrou? F grande para a direita, F pequeno para a esquerda. Então a resultante será o quê? F grande. O F grande eu conheço? Conheço. Estou dizendo que são 20 newtons. Então
F grande, que é 20, menos o F pequeno, eu não conheço esse cara, F pequeno, igual a massa do bloco A, que eu conheço, são 4 newtons, vezes a aceleração, essa eu não conheço, eu quero descobrir. O que eu faço agora? Tem uma incógnita chamada F e outra chamada A. Não sei resolver. Ah, não sabe? Não, não sei. Então vamos deixar guardado aqui, ó, até que a gente consiga resolver essa equaçãozinha. Não sei fazer por enquanto. Vamos ver o segundo bloco. Resultante, massa vezes aceleração. O que é resultante? Soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Tá bom? Quantas eu tenho aqui? Normal, peso, F pequeno. Esse bloco está subindo? Não. Ele está descendo? Não. Na vertical não acontece nada? Não. Por quê? Porque ele está em equilíbrio. Ah, então, normal e peso, cancela. Sempre vai ser assim? Não. É assim porque ele está em equilíbrio aqui, ó. Está em equilíbrio. Não está subindo, não está descendo, não tem plano inclinado. Então, vale isso. O que sobrou? F pequeno. Conheço F pequeno? Não. Então, F pequeno. Massa, conheço? Conheço, vale 6. E aceleração? Aceleração eu não sei, ela é A. Sei resolver isso daqui? Não, porque tem duas incógnitas. Então eu vou deixar aqui num retângulozinho também, ó, guardadinho. E agora, como é que eu resolvo isso? Veja o que o problema pedia. Pedia força e pedia aceleração. Olha só, aqui tem força e aqui tem aceleração. Aqui tem força e tem aceleração. Como é que resolve um negócio desse? Olha o quarto ponto do nosso roteiro. Sistema. Sisteminha. Então, 4. Nós vamos resolver um sistema. Quantas maneiras de resolver um sistema? Ah, eu conheço vários, professor. Tem aquele da soma, tem aquele da substituição, tem sim, tem outros também. Escolhe o que você achar melhor. Eu vou usar aqui o método da adição. Vou colocar assim, ó, 20 menos F igual a 4A. E embaixo eu vou colocar outra equação, ó, F igual a 6A. Vou somar as duas equações, membro a membro. Então basta somar aqui as duas, vou colocar aqui o sinal de mais. Eu somo 20 com ninguém, 20 com ninguém dá o quê? Dá 20, né? Dá 20. F negativo somado com F positivo, o que vai acontecer aqui? Vai cortar, vai embora, cancelou. Cancelou quer dizer que não existe a força? Existe, eu só cortei matematicamente. Por quê? Porque elas são iguais com o sinal contrário, mas ela existe, daqui a pouco a gente calcula. E aqui, ó, igual, igual, então eu tenho igual, igual. E somando esse lado, 4A mais 6A, nós temos quanto? 10A. Dessa forma fica fácil você identificar, isolando o A vai ser quanto? A aceleração é igual a 20 dividido por 10, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Olha aqui, ó, uma das coisas que estava pedindo, nós resolvemos que é a aceleração. Mas eu queria também a força trocada entre os dois. Essa força aqui, ó, de ação e reação, o Fzinho, que vale igual para os dois. E agora, como é que eu faço? Bem, você vai em uma das duas equações que nós deixamos guardadinha ali naquele retângulo, pode ser essa ou essa. Qualquer uma, você que escolhe. Porque se você colocar o A aqui ou aqui, o F não é o mesmo? É, então tem que dar a mesma coisa. Vamos normalmente optar por aquela equação que é mais fácil, mais rápida para resolver. Então essa daqui, ó, F de força igual 6 vezes o A. Quanto que é o A? 2. Então, substituindo aqui por 2, nós temos que F é igual a 6 vezes 2, que vai dar 12 newton. Essa é a força trocada entre os blocos A e B, enquanto que a aceleração que vai fazer ele se deslocar para a direita é de 2 metros por segundo ao quadrado. E a força resultante, como é proporcional à aceleração, também será para a direita. Esse aqui, então, é um modelo, é um roteiro passo a passo de como resolver exercícios de bloquinho. São exercícios de dinâmica que vão ser muito, muito úteis, é muito solicitado, você vai usar muitas vezes. Quero lembrar aqui algo muito importante. Nós falamos aqui, ó, que é a normal e o peso. São duas forças que agem aqui, a normal para cima, o peso para baixo. O bloco está empurrando o chão para baixo, o chão vai empurrar o bloco para cima. Porém, normal e peso não são um par ação e reação. Não é um par ação e reação. Apesar de ter, ó, mesma direção, módulos iguais, porque se cancela em sentido contrário. Mas não é ação e reação. Por quê? Vamos repetir o que já foi falado no vídeo anterior. Normal e peso estão aplicados no mesmo bloco, por isso podem se cancelar. Agora, olha só, ação e reação, essa F, tá vendo? Cada uma está aplicada em um bloco. Essa F está aplicada no bloco A, essa F, que é a reação, está aplicada no bloco B. Elas não se anulam. Elas têm o mesmo valor numérico, não se anulam.
Esse então é um roteiro. Vamos agora fazer um outro exemplo com os bloquinhos numa situação um pouquinho diferente para a gente ver como é que vale o mesmo roteiro. Vamos lá? Então vamos lá? Vamos para um exemplo aqui, um exercício de aplicação. E nesse caso nós temos aqui um bloco A, um bloco B ligados por uma roldana, a massa do A 8 kg, a massa do B 12, a aceleração da gravidade módulo 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando aqui 9,8. Quero saber com qual aceleração esse sistema vai rodar e qual a força aqui no fio. Aqui nós poderíamos chamar de T de tração, é aquela força que só existe quando os objetos, as coisas estão ligadas por meio de um fio qualquer. Então eu poderia chamar de T de tração, estou chamando de F de força que está unindo os dois fios e o A é a aceleração. É aí que o aluno fala assim, puxa, mas aquele exemplo não estava bom? Não tinha um bloquinho encostado no outro? Não estava ali? Para que inventar isso? Porque as situações mudam. E aqui nós vamos poder explorar um outro caso muito interessante. Você vai gostar muito de ver isso aqui no final, tá bom? Depois você me avisa. Olha só. Vamos fazer aquele roteiro que eu falei que estava lá na lousa anterior. Qual é o roteiro? Primeiro, separar os blocos. Segundo, identificar cada força que age em cada bloco. Terceiro, analisar como que a segunda lei de Newton age em cada bloco. E por último, fazer um sistema e descobrir quem é a aceleração e quem é a força que está sendo trocada. Tá ok? Então, por partes, primeira coisa, vamos lá, vamos separar os bloquinhos. Vamos separar esses blocos, bloco A e bloco B. Vamos colocar num lugar qualquer aí no seu caderno, na sua folha de sulfite, onde você estiver fazendo anotação, ou ainda no cantinho da sua cabeça, se você estiver só memorizando. Então, bloco A está aqui, bloco B também está aqui. Vamos, primeira coisa, separei os blocos. Essa é a parte fácil, né? Separar bloco a gente sabe fazer, desde que nasceu a gente faz isso. Agora vamos para a segunda parte, identificar as forças. Isso é um negócio que a gente está aprendendo agora. Que força que está agindo só no bloco A? Só no bloco A. Lembrando, nós não estamos mexendo com atrito ainda, então esquece o atrito, não tem atrito. No bloco A o que está acontecendo? Bem, nós temos uma força que é a força peso, como que ela é? Vertical para baixo. Ela sempre existe? Sempre existe. Por quê? Todo corpo tem massa, porque se não tiver massa não é corpo. Então todo corpo tem massa e como está aqui na Terra, no campo gravitacional, então tem peso. Vamos desenhar a força peso? Vamos lá. Força peso vertical para baixo. Começa com ela que você sempre vai ter uma coisinha lá para o teu professor dizer que estava certo, tá bom? Força peso. Além da força peso, o que mais nós temos? Bom, esse bloco, você pergunta assim, esse bloco está apoiado em alguma coisa? Aí você fala, tá sim, está apoiado. Se está apoiado, o que tem? Normal. Como que é a força normal? Perpendicular à superfície, saindo dela. Então, vamos desenhar isso aqui, ó. Perpendicular à superfície, superfície está aqui, ó, perpendicular, saindo dela, para cima. Então, vamos desenhar a força normal, N de normal. Normal do bloco A, peso do bloco A. Vamos voltar aqui. Falei que não tem atrito. Então, o que mais? Qual é a outra força que tem? Ah, isso aqui é fácil. Eu estou vendo um fiozinho puxando. Então, tem uma força para lá. Isso mesmo, tem uma força para lá. Essa força que eu estou chamando de F. É a força no fio. Você pode chamar de T, de força de tração também. Não tem problema. Ele aceita qualquer nome. Então, vamos colocar aqui, ó. F. Força F, que é a força no fio. É a força que eu quero calcular depois. Ok? Bloco A, tem mais alguma força agindo? Não, não tem mais. Tem a normal, tem o peso, tem a F. Vamos olhar agora o bloco B. O que está acontecendo com o bloco B? Bem, o bloco B está amarrado num fio e está penduradinho aqui. Vamos ver. Que força que está agindo? Tem um peso? Tem. Peso sempre tem? Tem, porque ele tem massa. Ó, tem massa, tem a massa de 12. Tem gravidade? Tem, então tem peso. Então vamos desenhar aqui. Como que é a força-peso? Vertical para baixo. Então P do bloco B, peso do B para baixo. Professor, tem normal aí? Peraí, vamos pensar. Normal tem quando? Quando você tem uma superfície, a força normal é perpendicular à superfície, saindo dela. Tem superfície aqui? Não, não tem. Então não tem normal. Ah, tá. Então se está pendurado não tem normal? Não tem normal. Mas tem o quê? Ó, tração. Por quê? Porque se eu cortar esse fio, o cara cai. Então por que ele não está caindo direto? Né? Ele vai só rodar para cá, mas ele não está explicando. Por quê? Porque tem um fio segurando aqui. Ah, então tem uma forcinha para cima? Tem. Que força é essa? É a mesma que estava aqui, ó, porque esse fio é o mesmo, ó. Então aquele fio, ele está puxando para cá, mas está segurando esse bloco. Então já que ele está segurando esse bloco, como que vai ser essa força no fio? Ela vai ser para cima. Então nós vamos colocar aqui a força F, que é aquela força que eu quero calcular no final. Força F do fio.
que se você estiver chamando de tração, você vai colocar um T ali igualzinho no outro, tá bom? Por quê? Porque ela é igual em módulo. É a força que lá no exemplo anterior, era aquela força que um bloquinho fazia no outro, então é ação e reação. Esse fio aqui está transmitindo através dele essa ação e reação. Tem mais alguma força agindo no bloco B? Não, não tem. É peso e tração, ou F de fio. Bom, fiz a primeira parte e a segunda parte. Vamos colocar aqui só para você lembrar do roteirinho. Ó. O primeiro caso era separar os blocos. Segundo ponto, identificar as forças que estão agindo. Qual era o terceiro mesmo? O terceiro era aplicar a segunda lei de Newton, nos dois casos. Qual é a segunda lei de Newton? É aquela que diz para nós que a resultante das forças é massa vezes aceleração. Então, ela diz para nós que resultante das forças é massa vezes aceleração. No primeiro caso, o que nós temos? Olha bem para esse bloco aqui. Ó. Ele está subindo? Não. Ele está descendo? Não. Ele está indo para a direita. Mas será que ele vai para a direita? Aí o cara pergunta, ele vai para a direita? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Não tem atrito. Tem um bloco de 8 kg aqui. Tem um bloco de 12 kg aqui. O que será que vai acontecer com essa rodando aqui, ó, bem lubrificadinha? Ele vai descambar, tá certo? Ele vai rodar para cá. Olha o sentido do movimento dele, para lá e depois para cá. Então, isso aqui vai nesse sentido. A aceleração está aqui, ó. E depois para cá, tá bom? Então, nesse bloco A, eu tenho peso para baixo, normal para cima, mas o bloco não sobe nem desce. Bom, se ele não sobe nem desce, significa o quê? Ó? Normal e peso se cancelam. E essa daqui? Essa daqui é que está mandando ir para frente. Então, ela é F, que é a resultante, ó. A massa do bloco A vale quanto? 8. E a aceleração eu não sei ainda. É aquele caso que a gente faz o que com essa fórmula? Coloca numa caixinha aqui, ó. Põe numa caixinha, num retângulozinho. Fica aí. Agora, vamos para o próximo, bloco B. Resultante. Bom, não dá para cancelar ninguém. Ó. Tem uma força F para cima, que é o fio que está puxando, segurando ele, e tem um peso para baixo. Ele está descendo, não está? Se ele está descendo, é porque essa está ganhando daquela. Então, a resultante vai ser quem? Peso do bloco menos a F. Peso do bloco menos a F. Vamos escrever isso aqui, ó. Peso do B menos F igual M vezes A. Quem é esse peso, afinal? A gente conhece? Conhece sim, a gente considerou numa aula anterior também, depois você volta lá naquela aula da inércia, do princípio da inércia, que você vai ver que o peso, o módulo da força-peso é massa vezes a gravidade. Então, quando eu estou falando do peso do B, eu vou pegar ó, a massa do B e a gravidade. A massa do B é quanto? 12. A gravidade é quanto? 10. Quanto que é esse peso então? 12 vezes 10. Então, vamos colocar aqui, ó. 12 vezes 10, 120 newton, menos F, igual a massa que é 12, e a aceleração. Essa é uma equação também com duas incógnitas que a gente não vai conseguir resolver sozinho. O que eu tenho agora? Primeiro, separei os blocos. Segundo, identifiquei as forças. Terceiro, apliquei a segunda lei de Newton. Quarto, o que eu faço? Resolvo o sistema. Resolver o sistema, vou novamente fazer, a gente poderia fazer pela substituição, tá vendo? F é igual a 8A, basta colocar o 8A no lugar do F, eu faço pela substituição. Mas vamos fazer daquele método que nós fizemos agora há pouco, estou repetindo o roteiro integralmente, menos F igual a 12 vezes A. Se eu somar membro a membro essas equações, né? Esse aqui não é o número 4, esse aqui é o ponto 4, tá certo? Então eu tenho ninguém mais 120, vai dar 120. F menos F você manda embora, a força existe, né? Mas ela foi cancelada porque uma é positiva e outra é negativa, igual. Agora 8A mais 12A são 20A. E aí, vou isolar esse A, o 120 fica, o 20 passou dividindo, portanto a aceleração é 120 dividido por 20, isso vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, é uma das coisas que a gente queria. Mas o problema quer saber também qual é a força que está aqui, ó, desse fio, qual é a tensão, a tração que está ali naquele fio. O que eu faço? Lembra o que eu faço? Escolho uma das duas expressões, essa ou essa, e vou substituir o valor da aceleração. Qual você vai escolher? Vai escolher essa ou aquela? Bom, provavelmente você vai escolher essa primeira, né? Então, só mudar esse nosso traço aqui, que não ficou muito bom. Vamos corrigir esse tracinho. Pronto.
Então agora vamos pegar essa primeira, ó. F, que é a força que eu quero, igual 8 vezes a aceleração. A aceleração aqui vale 6. Portanto, 8 vezes 6, 48 Newton. Essa é a força que está sendo trocada entre aqueles dois blocos. O bloco A, que está na superfície, aqui na plataforma, o bloco B, que está pendurado. Força 48, aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é mais uma aplicação. Outras aplicações, outros exemplos como esse estarão lá no na nossa página no Instagram. Você pode ver a descrição, você pode ver o link aqui na descrição, ok? Agora, você que assistiu essa aula, se você gostou dessa aula, se inscreva aqui no canal, dê o seu like. Se você gostou muito da aula, se você deu o seu like, compartilhe com aquelas pessoas que você quer que também venha como você entender física. O nosso canal é Entendendo Física. E aqui você vai entender física. Senhores e senhoritas, felicidades.